Irmãos, é muito bom estarmos aqui nesta noite de quarta-feira. É uma noite que para nós tem sido muito importante, porque aqui a gente tem momento de adoração, a gente tem momento de oração e um momento também de aprender a palavra de Deus, para que a gente possa também com isso nos alimentar. É um grande momento onde a gente pode ter também experiência de vida de irmãos que entregaram suas vidas aos cuidados do Senhor e tiveram as suas vidas completamente modificadas para melhor. Irmão Zé Roberto, por favor, o irmão vai usar o tempo que o irmão achar conveniente, tá? Para que o recado de Deus seja entregue, tá bom? Pode vir aqui à frente. Deus te abençoe, tá bom? Pode usar a vontade aqui. Boa noite, igreja. Saúdo a igreja com a paz de Cristo. Queria começar primeiro falando com Deus, com Jesus. Queria te agradecer, meu Pai, por essa oportunidade. Eu fui surpreendido hoje com esse convite, que me traz tanta honra, que me traz tanta glória. E assim, a cada dia que passa, eu vejo melhor e mais como o Senhor trabalha, como o Senhor age, né? Porque quem diria que um dia eu ia estar aqui para falar das tuas maravilhas, para dizer para todos aqui, meus irmãos presentes, aquilo que o Senhor é capaz de realizar e de fazer, né, Senhor? Então, o Senhor, como a sua bênção nunca é pela metade, ela é sempre inteira e farta. Eu ainda estou tendo o privilégio de ter a companhia da minha esposa, além de todos os meus irmãos que normalmente congregamos juntos. Então, assim, Senhor, eu fico lisonjeado, feliz, né? E, assim, de como o Senhor é grande, né? Como o Senhor é misericordioso, o que o Senhor faz na vida das pessoas, nas nossas vidas, né? Coisas assim que a gente não conta, não espera, meu Pai. Então eu estou me dirigindo a Ti, primeiramente, Pai, para Te agradecer, porque eu estou num lugar de honra, Senhor. A honra não é me dada pelo dinheiro, pela casa que eu moro, pelo carro que eu ando. A honra é me dada pelo Senhor, que é o Criador do céu e da terra. O Senhor fez tudo que nós temos, Pai. O Senhor me deu um sopro de vida, o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui, nessa santa igreja, nessa santa casa, para falar do Seu reino e das Suas coisas. Então, irmãos, eu queria falar sobre o Salmo 1, né? Que foi um salmo que me ajudou muito nessa caminhada, nessa sedimentação, né, das coisas do reino, né? Porque ele diz o seguinte: os dois únicos caminhos, né? Ele fala aqui: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Então eu vou tentar trabalhar versículo por versículo, e eu espero que a Santa Igreja me permita conduzir assim, né? Eu estou aqui diante do nosso pastor, diante de feras como o irmão Neto, o irmão Edson, o meu pastor Santana, o seu Damião, a Eva, a Márcia, enfim, Dona Raimunda. Para mim assim, um momento muito digno, né? Falar assim diante dessas feras em que eu sou pequenininho perante eles, né? Mas que bom que eu posso estar aqui agora. Então eu entendo que o salmista, né, quis trazer para a gente a seguinte mensagem, de que nós temos que nos preocupar com quem nós andamos, com quem nós ouvimos, quem nós deixamos entrar na nossa casa, né? Eu, quando não tinha essa compreensão, a minha casa era uma casa, ainda continua sendo uma casa de ajuda, uma casa de portas abertas, mas agora eu tenho um vigia, que é o Senhor Jesus. Quando eu não tinha essa vigia, que eu liberava a minha casa, que qualquer um entrava, eu por 2 vezes tive a oportunidade de ser visitado pelo mal, por assaltantes que foram lá
e me roubaram na época, né? E, enfim, que causaram danos, né, emocionais, materiais. Por quê? Porque eu não vigiava, eu não escolhia, eu deixava que as pessoas me escolhessem. Então, quando você age assim, você abre muita oportunidade para que o mal chegue. Porque o mal, ele não vem com 2 chifrinhos e um garfo na mão, não. Porque se ele vier assim, a gente corre. O mal vem como? O mal vem bonito, o mal vem formoso, cheiroso, né? Então a gente tem que ter Jesus para nos proteger disso. Então quando o salmista diz aqui que a gente não tem que seguir o conselho dos ímpios, ele quer dizer com isso que a gente tem que perguntar a Deus sobre todas as coisas, né? A gente escuta as opiniões, a gente escuta aquilo que as pessoas têm para dizer, mas que a gente tem que seguir aquilo que é dito pelo Senhor, aquilo que vem do reino, né? E aí, mais na frente um pouquinho, ele diz: não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores. Nós temos essa prova viva, o que é a influência do pecador. Se você for numa comunidade como o Dendê, onde o tráfico é forte, né? Onde a arma é livre, você vai ver as crianças de lá brincando com armas de madeira, de dar tiro um no outro, de matar. Por quê? Porque ali existe a influência do mal. Então, quando o salmista diz aqui que a gente não deve se deixar influenciar pela conduta dos pecadores, é nesse sentido, que a gente tem que saber conviver com as coisas, mas saber filtrar o que nos interessa adquirir e o que nos interessa deixar ficar, né? Então, eu tenho esse entendimento. E ele ainda diz mais, que a gente não deve se assentar na reunião dos zombadores. Ou seja, porque sempre que você está num lugar impróprio, você vai escutar aquilo que não é bom escutar, você vai tomar conhecimento de coisas que não te trazem nada de bom, que só te trazem destruição, que só te trazem te colocar em perigo. Então, eu tenho esse entendimento que o salmista quer dizer isso para a gente, né? Que a gente tem que vigiar, orar e vigiar. No versículo 2, ele diz: ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Por que a satisfação está na lei do Senhor? Porque o Senhor te traz alegria, o Senhor te traz paz. Eu hoje não temo, não me aflijo por mais nada. Quando o pastor me convidou hoje, eu juro para vocês, eu estou consciente, eu vou falar no púlpito, mas eu não tremi na base não, porque eu sei que Deus vai me prover, eu sei que Ele vai estar aqui comigo, eu sei que Ele vai me conduzir. Então hoje tenho essa segurança, né? Eu tenho as dificuldades da vida que todo mundo tem, né? Eu também pago conta, eu também preciso, mas eu estou sempre, obrigado, senhor Damião, certo de que Jesus vai me prover das minhas necessidades básicas e da minha vida, né? Como um todo. Então, ele fala, né? Que na sua lei a gente medita dia e noite. Por que medita dia e noite? Porque uma vez que você caminha para o lado do bem, que você resolve, né, se esforçar para fazer as coisas certas, para fazer as coisas de Deus, você está sempre meditando sobre aquilo, se preocupando com o que a palavra te diz, com o que a ordem que vem do céu te orienta a fazer, né? Então, quando eu digo que eu medito dia e noite, é porque eu erro, lógico, eu vivo no mundo do pecado, eu sou um pecador, eu vou errar. Mas se eu não me meditar na lei do Senhor, dia e noite, eu vou errar muito mais, como errava em outrora. Então hoje eu continuo errando, mas erro menos. Por quê? Porque eu me vigio, eu medito na palavra dele, eu procuro saber o que ele quer de mim, eu procuro analisar os meus atos, ver se eu agi correto, se eu fiz a coisa certa, se eu falei a palavra certa, né? Então é uma coisa assim que me serviu muito, porque eu, assim, embora tenha numa fase, né, como todos aqui na vida, né, vivido de um lado meio complicado, eu sempre quis me cercar dos bons, daquilo que era o melhor. Só que muitas vezes isso é muito difícil, entendeu? Porque o mal está na porta. O mal, ele está na espreita, ele fica te esperando você aparecer para, te sugar, entendeu? Então, a necessidade de se autovigiar é enorme, né? E
Ele diz assim no 3º versículo que ele é como uma árvore plantada à margem da água corrente, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. O que eu entendo aqui que o salmista quis trazer para nós? Que é como, por exemplo, quando você entra, para a vida de Cristo, que você aceita Ele como teu Senhor e Salvador, você é alimentado espiritualmente, através de ideias, E Ele te trabalha, Cada vez que você vai entrando mais Ele vai te trabalhando. Então, é como aquela planta que é plantada à beira do riacho, Ela recebe o alimento diário, Então ela cresce frondosa, ela dá o fruto na hora certa. Por que ela dá o fruto na hora certa? Porque ela só dá o fruto quando é a hora para dar. É como Deus faz com a gente. Deus não dá nada a você se você não estiver preparado para aquilo. Para você receber a tua graça, para você receber as promessas dele, você tem que andar na linha daquilo, na direção daquilo. Porque ele não vai te dar uma coisa para te trazer tipo de prejuízo. Por que hoje eu estou tendo novas oportunidades na vida? Porque hoje eu estou no caminho dele. Antes ele se viu obrigado a deixar a minha fonte secar, entendeu? Para mim poder tomar uma atitude, porque quando a gente não vai no amor, a gente vai na dor. Então, entendeu? De um jeito ou de outro, o mundo, as coisas caminham para o bem. Então, quando a gente está na contramão disso, a gente é meio que empurrado para ir para o outro lado, Então, é quando ele fala dessa água corrente, E que no tempo certo, ela dá os frutos, as suas folhas não murcham. Por que não murcham? Porque quando a adversidade vem, você tem Cristo com você, você sente, absorve a pancada, mas não se entrega, porque você sabe que tem alguém superior a tudo isso que luta as tuas lutas, que luta a tua causa. Então você sabe que você vai passar aquela dificuldade, mas que ali na frente você vai ter a vitória. Então isso é tremendo, isso não tem preço. Quem aprende isso, nunca mais morre de sede, Ele disse, quem beber da minha água nunca mais terá sede. Então, meu amigo, é por aí o caminho. Ou você acredita que se joga, ou tu fica lá, tomando suquinho de maracujá para se acalmar. Entendeu? Então, é isso. E aí ele fala, Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por quê? Não é que o ímpio seja pior do que eu sou, não é que eu seja melhor do que ninguém. É porque o ímpio está na cegueira, ele está cego. Então ele não tem sustentação, ele não tem apoio. As pessoas que cercam ele são deficientes como ele. Sabemos que está escrito que um cego não pode guiar outro. Então, se você é cego, como que você vai ser guiado por outro cego? E normalmente o ímpio, por ele estar na escuridão, ele não quer a luz, ele só vai para onde? Para onde está a escuridão. Então ali não tem ninguém que possa fazer ele não ser uma palha, ele criar a raiz lá da planta na beira do riacho, Porque o ímpio é o que? O ímpio é um espírito, um corpo, uma matéria, caminhando pela vida sem muito apego às coisas de Deus, sem muito sabedoria do que é realmente a vida e o quanto ela é valiosa, Ele acaba jogando ela fora, perdendo todo o tempo dele, que era para ser investido em coisas positivas, em fazer o bem ao próximo, para estar se prejudicando e prejudicando toda a sociedade, Então, e ele fala aqui que é por isso que os ímpios não sobreviverão ao julgamento. Não é o julgamento de alguém, é o julgamento da própria vida, daquilo que Deus te deu. Porque tudo que é te dado, meu irmão, ou você cuida para continuar tendo, ou você vai perder. Porque se você não cuida daquilo que você tem, você vai perder o que tem. É claro isso, Então aqui no caso, quando ele fala que os ímpios não sobreviverão ao julgamento, é porque essa conduta errônea pode demorar 10 anos, 20 anos, 5, 3, depende do grau
eu só sei te dizer o seguinte, que quanto maior o tamanho do coqueiro, maior é o tombo. Então, é questão de tempo. Quem vive na coisa errada, é questão de tempo. Vai dar com os burros na água, vai fracassar, porque não tem sustentação, não tem apoio, tem misericórdia de Deus o tempo todo. Deus está ali. Ô, meu filho, para com isso, vem para cá, me recebe, deixa eu entrar, me convida, eu não invado casa de ninguém, me chama, entendeu? Mas as pessoas que estão nesse caminho da cegueira, na maioria das vezes, elas se acham como um dia eu me achei que estava certo, que aquilo ali, a hora que eu quiser, eu saio, isso aí não é nada não, que é só simples besteirinha. Ah, meu amigo, só que a besteirinha, a cada dia, ela aumenta mais 2 centímetros. Quando você vai olhar, vai ver, você está no fundo do poço. E todos aqui sabem que o poço não tem fundo. Sempre pode ser pior. A nossa grande luta é para melhorar, porque para piorar basta cruzar os braços e não fazer nada. Então, eu recebo isso aqui dessa forma, né? Por quê? Porque a palha, né, que o vento carrega, são essas atitudes inúteis. O que eu ganhei com o tempo que eu perdi, me iludindo, que estava tirando uma onda, né, que estava vivendo algumas emoções, algumas coisas diferentes. O que eu ganhei com isso? Eu só perdi, gente. Eu perdi tanto, que chegou uma hora que ou eu stop naquilo ali com Deus, ou eu ia perder o mais precioso, que era a minha vida. Eu cheguei a um ponto tal que um dia acordei em Saquarema e cadê o ar? Eu tive na boca do efizema pulmonar. Eu tive pertinho. Por quê? Porque eu fumei 40 anos, meu amigo. Então, você quer o quê? Quantas pessoas, como minha esposa, meus filhos, todo mundo disse, pai, pelo amor de Deus, pai, para. Ô, pai, eu não, que nada, o dia que eu quiser eu paro. Lá só, entendeu? Então, quando que eu fui ver isso? Quando eu tive na boca do efizema pulmonar. Mas se eu tivesse ouvido as pessoas boas, se eu não tivesse cercado de encarnecedores, fumantes igual a mim, com as mesmas ideias que eu tinha escutado eles e parado. Não tinha chego a danificar 20% do meu pulmão, que até hoje está lá porque isso é irrecuperável, né? Isso não regenera, perdeu. Então isso é que é o pior de tudo, quando as coisas definitivas vêm para você, por consequência dos teus maus hábitos, né? E aí, continuando aqui, irmãos, por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Por quê? Porque a pior coisa que tem é quando você insiste na impiedade, né? Em ser ímpio, aí chega um momento, cara, que tu tá queimadão em tudo que é lugar. Tu não tem mais para onde ir, entendeu? Você não tem mais para onde ir. Eu cheguei ao ponto de um dia parar num quiosque desse aí da vida e falar para a moça do quiosque, senhora, tem como eu pegar um cigarrinho aí, pagar a senhora amanhã? Sabe o que ela falou para mim? Meu filho, a mão na senhora, aquilo ali foi Deus que usou ela para falar aquilo para mim. Falou, meu filho, quem te viu e quem te vê, meu filho. Você parava aqui com um carrão, metia a mão no bolso, pagava R$10 no maço de cigarro. Hoje você está pedindo um cigarro fiado, meu filho. Jesus amado. Então é isso, entendeu? Por quê? Porque não tem como você se levantar daquele jeito, entendeu? Você só vai perder, né? Então, eu entendo que os pecadores, né, não sobreviverão ao julgamento, nem à congregação dos justos, por isso. Porque o justo, ele avisa, ele é acordado, mas tem o seguinte, tem limite. Daqui para frente, eu não vou mais, porque aí começa a me prejudicar. Então você acaba como? Ficando sozinho, cara, entendeu? Quem fica do teu lado? Aquelas pessoas que realmente te amam, como foi a Ana, né? A Ana, pô, teve um momento, entendeu? Que ela foi fundamental, né? Porque quando tudo ficou revelado, porque nada fica escondido, né? Tudo vem à tona, a verdade sempre se sobrepõe, né?
Então não adianta achar que ninguém está vendo, que ninguém está sacando, porque está todo mundo vendo, principalmente o nosso Pai Celestial, né? Então, eu entendo assim. E ele diz que nem os pecadores na congregação dos justos, pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Então, é exatamente o que eu acabei de falar. Quando você se cerca de coisas boas, de pessoas justas, não falo de pessoas ricas, não. Não falo de pessoas com status de carreira, status de... Eu falo de pessoas boas, como Dona Raimunda, como é seu Damião, como é nosso pastor, como é a Eva, como é a Márcia, como somos nós aqui. Aqui não tem ninguém rico, aqui tem pessoas que lutam o dia a dia, que batalham, mas que são do bem, que buscam o bem. Erramos, porque quem não erra? Quem não erra, né? Quem seria de nós se não fosse a misericórdia do Senhor? Estaríamos todos fulminados, né? Se ele plantar naquela porta ali, ninguém entra. Vai morrer tudo torrado ali, porque nós somos pecadores, né? Cristo é razão, é amor, é perfeição, né? E mesmo assim, ele teve lá o momento de revolta dele, quando ele chegou lá no templo, que ele viu aquela monte de gente lá vendendo de um tudo e assim, desrespeitando, né, um lugar sagrado que era aonde se cultuava o nome do pai dele, né, cara, a Santa Trindade lá. Então, é isso, entendeu? Eu queria falar para a igreja que o que eu tinha a trazer para a gente hoje à noite é isso. Peço desculpas se eu não fui muito preciso, direto, né? Se eu não consegui de alguma forma atingir o objetivo de levar a palavra como vocês merecem, mas eu falo para vocês uma coisa, assim, Deus é muito bom, entendeu? Deus é bom demais o tempo todo, a gente tem que aprender a confiar nele. Hoje mesmo eu passei momentos difíceis, né? Quando eu retornei, eu ontem troquei o escapamento do meu carro. Quando chegou ali na ponte que vai para o aeroporto, o escapamento caiu. Eu vim de lá, parando nos lugares, para botar no lugar, alguém botava, caía de novo, mas eu fiquei tranquilo. Eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor vai me ajudar a vencer essa dificuldade, e não é essa dificuldade que vai me impedir de estar hoje à noite lá na minha Santa Igreja. E agora, quando o pastor pediu a oração silenciosa, eu orei ao Senhor e falei: Senhor, intercede lá no centro, acalma, para a gente poder ter esse momento. Eu estou aqui porque o Senhor tocou o pastor para me chamar. Não foi o pastor foi um instrumento. Quem pediu para que eu estivesse aqui foi o Senhor, que foi lá no ouvido do pastor e falou com ele: ó, chama o Zé Roberto, bota o Zé Roberto lá para falar alguma coisa, né? Então, eu pedi, eu falei: Senhor, calma lá, porque eu estou debutando, estou estreando em tudo isso, né? Eu nunca tive a oportunidade de trazer a palavra, de falar para tantos ilustres, né? Pessoas sábias, né? Dentro da lei. E eu pedi: poxa, eu acho que ele me atendeu. Mesmo que não tenha sido, eu prefiro achar e ter a certeza que foi ele, sim. Tá bom? Então tá, gente, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Pastor, obrigado, é uma honra estar aqui nesse lugar, esse lugar que é destinado a pessoas ilustres, a pessoas que amam a Deus, e eu estou muito tranquilo em estar aqui, porque eu realmente amo Ele. Ainda não estou do jeito que Ele gosta, né? Mas a Ana tem ajudado, Ele tem usado ela para... Ela comprou lá, sabe aquela parafusadeira, né, de pilha, de vez em quando ela vai lá, eu chego para lá, chego para cá, dou aquela tremida, mas assim, no final das contas eu vejo que é Deus que está mandando que isso aconteça, tá bom? Fiquem com Deus, irmãos, amém. Convido a igreja a se colocar de pé. Nós vamos estar encerrando o culto desta noite com essa oração final e dizendo para vocês que foi muito bom ouvir nosso querido José Roberto. Isso aí veio lá do fundo do coração.
Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem colocado sobre nós uma proteção, e com esta proteção o inimigo não nos toca, porque o Senhor é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Pai, eu te agradeço para a vida do irmão José Roberto, sua família tão querida, Pai, muito obrigado por essa palavra que ele trouxe, Senhor. Eu quero também te agradecer por essa igreja tão querida, uma igreja que nós amamos de coração. Muito obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Quero pedir agora para você levantar sua mão e abençoar o seu irmão com toda a fé que você tem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.